Povo do meu Brasil, bom dia para quem chegou depois. Bem-vindos e bem-vindas. Antes da gente começar a fazer a correção da página 97 e 98, que foi o que eu programei para hoje, Renata pediu para eu dar um recado a vocês. Na verdade, é um pedido barra puxão de orelha barra incentivo. A gente sabe que é a última semana antes do recesso do meio do ano, e o pedido é que a gente não deixa a peteca cair. A turma do nono ano, nos últimos tempos, tem dado uma vacilada. Repara, estou falando turma em geral, mas todo mundo sabe da sua própria vida. Então, eu estou falando como turma, porque eu não estou acompanhando individualmente. Estou pensando no global. Hoje, por exemplo, nós estamos a 6 minutos já dentro do horário da live e vocês são 11 alunos. Metade da turma, praticamente, não está aqui. Como isso vai estar lá gravado também, essas pessoas, teoricamente, vão olhar depois. Então, o pedido é: não deixem a peteca cair nessa última semana antes do recesso. Continuem com o incentivo, com a ideia na live, nos vídeos, fazendo as atividades, fazendo os exercícios, tudo normalmente. E aí vem a dica. Semana que vem e na outra, que vão ser as semanas de recesso, aproveitem para pôr a vida em dia também. Claro que, por serem semanas de recesso, eu não estou pretendendo que todo mundo fique a manhã inteira conectado, como tem sido durante as aulas. Mas tirem um tempo para pôr a vida em dia. Quem tem exercício atrasado para fazer, quem tem exercício atrasado para corrigir, quem tem conteúdo atrasado para ver vídeo, a explicação, as lives, que as minhas, pelo menos, estão todas disponibilizadas lá. Então, fica a dica. Não dá mole essa semana, continuar no ritmo e, nas 2 próximas semanas, que serão nosso recesso, colocar a vida em dia. Beleza, minha gente? Fica a dica aí para todo mundo. Segunda coisa, as câmeras ligadas, para aqueles que as tenham. Por favor, deixem-nas ligadas. Bom, como eu disse, a gente hoje vai corrigir os exercícios 15, 16 e pelo menos uma parte do 17 das páginas 97 e 98. O que não der tempo hoje, eu gravo e coloco depois, conforme eu fiz naquele outro dia que nós tivemos live também na semana anterior das provas. Então, vamos nós à nossa correção. Bom, como vocês já sabem, os exercícios desse livro, muitas das vezes, não são exercícios que apresentam a equação pronta, o que é maravilhoso. Por que que eu acho maravilhoso? Porque faz parte do processo interpretar o que o exercício está te propondo para depois resolver o que o exercício está te propondo. Então, nos exercícios 15 e 16, as equações não estão montadas. Então, a gente vai ter como primeira etapa do trabalho montar as equações. Daí, eu vou aproveitar esses exercícios para dar umas dicas de como você vai montar uma equação, nesse caso especificamente, uma equação fracionária. Olha só, 2 guindastes trabalhando juntos descarregam um navio em 6 horas. Sabendo que um deles pode levar 5 horas a menos do que o outro para descarregar o navio, quantas horas levaria cada um trabalhando separadamente? Então, primeira coisa que eu gosto de fazer, para eu não me perder, é organizar tudo que eu tenho. Então, repara, juntos
eles levam 6 horas para descarregar o navio. O guindaste 1, que eu vou chamar assim, leva um tempo qualquer. Não sei quanto tempo ele leva. Então, se eu não sei quanto tempo ele leva, eu vou dizer que ele leva X horas. Já o guindaste 2, ele fala, ó, um deles leva 5 horas a menos do que o outro. Para esse segundo guindaste, portanto, você tem 2 opções. Eu vou dizer que o guindaste 2 leva 5 horas a menos do que o guindaste 1. Se você quisesse, essa seria a segunda opção, você podia usar x mais 5. Ué, Rodrigo, por quê? Se ele fala que são 5 horas a menos. Porque aí o guindaste 1 teria 5 horas a menos. Porque o x puro são 5 a menos do que o x mais 5. Porém, na minha opção, essas são as informações que a questão me deu. E o que ele fala? Ele fala que vai ser feito um trabalho que é descarregar um navio. Então, eu vou dizer que o trabalho é um trabalho de descarregar o navio. O primeiro faz esse trabalho em X horas. Já vou fazer uma observação sobre essa fração que eu estou escrevendo aqui. O segundo guindaste descarrega o mesmo navio em X menos 5 horas. E os dois juntos descarregam o mesmo navio em 6 horas. Minha observação sobre essa fração aqui e sobre as outras duas é a seguinte. Todo mundo já ouviu falar, e eu espero que sim, em vazão. Uma torneira enche um tanque a uma vazão de 20 litros por minuto. O que significa isso? Significa que eu peguei o volume que precisaria ser enchido e dividi pelo tempo que se gasta para encher. Esse conceito é análogo, ou seja, se assemelha, se parece muito com o conceito de capacidade ou força de trabalho. Qual é esse conceito de capacidade de trabalho? É você pegar o trabalho que deve ser feito e dividir pelo tempo que se gasta. Então, por exemplo, Pablo digita 20 páginas em meia hora, em 30 minutos. Quanto é a capacidade de trabalho de Pablo? Aí, se você divide o 20 páginas, que é o trabalho que ele está fazendo, pelos 30 minutos, você descobre que ele gasta aproximadamente 0,67 minuto por página. Essa é a capacidade de trabalho de Pablo. Portanto, o que eu fiz aqui foi exatamente isso. A capacidade de trabalho do primeiro guindaste é descarregar o navio num tempo X. Do segundo, descarregar o mesmo navio em X menos 5. E do terceiro, descarregar o mesmo navio e dos dois juntos, descarregar o mesmo navio em 6 horas. E um fato interessante acontece quando você faz isso. Você vai ter a mesma incógnita, que é o trabalho a ser feito, aparecendo em todas as parcelas. E aí você pode, e se você pode, você vai simplificar. Sua equação vai passar a ser 1 sobre x somado com 1
sobre x menos 5 igual a 1/6. E daí para baixo você vai começar a resolver. Como é que você resolve a equação fracionária mesmo? Você faz o MMC do lado que tem a soma ou a subtração entre frações, MMC entre expressões algébricas que não se relacionem, é o produto entre elas. Isso tudo dividido por x, vai dar x menos 5, que vezes 1 é o próprio x menos 5, e tudo isso dividido por x menos 5 dá x, que vezes 1 vai continuar sendo x. Usa x vezes x, porque vezes 1 é o próprio resultado. X vezes menos 5 dá menos 5, tudo isso, menos 5x, perdão, tudo isso vezes 1 continua sendo x ao quadrado menos 5x. E do outro lado eu tenho 2x vezes 6, que dá 12x, e menos 5 vezes 6, que dá menos 30. Vou passar isso para cá e juntar quem eu posso. X ao quadrado, menos 12 veio positivo, juntou com menos 5x, dá mais 7x, mais 30, igual a 0. E aí eu vou fazer a minha resolução, porque isso é uma equação de segundo grau. Portanto, vou resolvê-la da forma como eu preferir. Eu vou optar por fazer a fórmula de Bhaskara. Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Opa, perdão, gente. Fiz besteira aqui. E ninguém nem me contou, hein? Ai, ai, ai. Presta atenção, povo. Para não deixar tio Digo fazer besteira. Aqui é mais, né? Porque é 2x positivo vezes 6. Me perdoem. Então, vai ficar x ao quadrado menos, esse cara veio para cá, 17x mais 30 igual a 0. E agora sim, tá certo. Vou fazer delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Menos 17 ao quadrado dá 289. 4 vezes 30 dá 120. Então, delta dá 169. Aí, eu vou descobrir que x vai ser menos b, já troquei o sinal do menos 17, mais ou menos a raiz quadrada de 169, que é 13, sobre 2 vezes o valor do a, que é 1. Daqui eu concluo que 17 mais 13 dá 30, que dividido por 2 dá 15. 17 menos 3 dá 4, que dividido por 2 dá 2. Rodrigo, os dois resultados servem? Não, o 2 não serve. Ué, Rodrigo, mas por que o 2 não serve? Porque senão, se o 2 servisse, o segundo guindaste ia gastar menos 3 horas. Ele ia gastar uma quantidade de tempo negativa, o que não faz sentido. Então, o guindaste 1 gasta 15 horas e o guindaste 2 gasta 5 horas a menos, portanto, 10 horas, e a questão está terminada. Mais uma vez, perdoem-me o
a vacilada, né? O fato do sinal errado ali. E aproveitem para perceber também que um sinal que você erre vai fazer com que a sua questão fique toda sem sentido. Então, perdão, mas muito cuidado. 16. Determine dois números pares consecutivos, sabendo que a soma de seus inversos é 0,225. Então, eu quero dois números pares consecutivos. O que eu sei sobre números pares? Eu sei que números pares sempre acontecem de 2 em 2. Ou seja, se um dos números é x, o outro vai ser x mais 2. Então, fala que a soma dos inversos desses números, ou seja, 1 sobre x mais 1 sobre x mais 2, tem que dar 0,225. Bom, daí a gente vai começar a pensar. Primeira coisa que eu, Rodrigo, faria é o seguinte. Eu sei que 0,225 é a mesma coisa do que 225 sobre 1000. E isso é um fato. Sei também que eu posso simplificar por 25, obtendo 9 em cima e 40 embaixo. Portanto, ao invés de trabalhar com número decimal, eu vou trabalhar com a fração 9/40 avos. Do lado de cá, eu vou fazer o MMC, que é entre expressões algébricas que não se relacionem, é o produto entre elas. Tudo isso dividido por x, dá x menos 2, que vezes 1 continua sendo x menos 2. E tudo isso dividido por x, aqui é mais, perdão, por x mais 2, vai dar x, que vezes 1 vai dar o próprio x. Vou multiplicar cruzado. 9x vezes x dá 9x ao quadrado. 9x vezes 2, 18x. Do outro lado, x mais x, 2x, vezes 40 vai dar 80x. E 2 vezes 40 vai dar 80. Passa todo mundo pro primeiro membro. 9x ao quadrado. Já tinha 18. Veio para cá o menos 80. Então, isso vai dar menos 62x. E o menos 80 que acabou de chegar. Isso tudo igual a 0. Vou agora resolver essa equação. Sim, ela é uma equação trabalhosa, mas vocês já têm plenas condições de resolvê-la. Menos 62 ao quadrado, que é o B, menos 4 vezes o A, vezes o C. Delta, então, vai ser menos 62 ao quadrado, dá 3.844, menos com menos dá mais, 4 vezes 9, 36, vezes 80, 2.880, que somado a 3.844
dá 6.724, cuja raiz quadrada é exata. Ela vale 82. Então, seus x's serão menos b, já troquei o sinal, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que vai dar 82, essa raiz quadrada, sobre 2 vezes o valor do A, que é 18. Vou separar. 62 mais 82 dá 144, que dividido por 18 dá 8. E 62 menos 82 dá menos 20, que sobre 18 dá menos 10 nonos, que por motivações óbvias não pode ser considerado número par, pelo fato de ele não ser nem inteiro. Então, um dos números é o 8. Como eu definia que o menor dos números era o x e que o maior dos números era o x mais 2, os meus números são o 8 e o 10, e a minha questão 16 está devidamente encerrada. E aí a 17, que, como eu disse, provavelmente não vai dar tempo de fazê-la toda, porque são 3 itens, mas pelo menos o item A dá tempo de fazer tranquilamente. Bom, vou começar pelo mesmo processo, porque isso não muda. Esse processo é sempre igual. Você vai fazer o MMC do lado que tiver soma ou subtração. Então, vamos nós. X mais 2 com x menos 2 não tem relação direta. Então, eu vou fazer o produto entre eles. Tudo isso dividido por x mais 2 dá x menos 2. Que multiplicado por x mais 7 é distributiva. X ao quadrado mais 7x menos 2x menos 14. E tudo isso por x menos 2 dá x mais 2. Que multiplicado por x vai dar x ao quadrado menos 3x mais 2x menos 6. Se você quiser primeiro organizar esse numerador para depois fazer a multiplicação cruzada, ok, sem problema, vamos fazer isso. Eu sei que o menos 2x com mais 2x dá 0, então eu não preciso fazer nada com ele. Aí aqui em cima vai ficar 2x ao quadrado, 7x menos 3x dá 4x, 14 negativo com 6 negativo dá menos 20. E embaixo eu vou ter um produto notável. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tudo isso igual a 5. Que eu já estou cansadíssimo de saber que 5 sobre 1 é a mesma coisa do que 5. Cruza, vai ficar 5x ao quadrado menos 20. E do outro lado, 2x ao quadrado mais 4x menos 20. Menos 20 de um lado com menos 20 do outro vai embora. Vou puxar aqui para cima para termos mais espaço. 2x ao quadrado foi para o lado de lá. Juntou com 5x ao quadrado. Vai dar 3x ao quadrado. O menos 4x também. Igual a 0. Isso é uma equação de segundo grau? É! Porém, ela é uma equação de segundo grau incompleta, na qual a gente pode pôr o x em evidência. Vai sobrar 3x menos 4 igual a 0. Como é que eu resolvo isso? Um produto igual a 0 é porque a primeira parte do produto é 0.
Não, porque a segunda parte desse produto é igual a 0. E daqui eu descubro que x é igual a 4/3 na minha segunda opção. Percebam que nos dois casos anteriores, a gente tinha um contexto. E por ter contexto, a gente tinha que considerar que uma resposta serviria e a outra talvez não. Nesse caso aqui, a gente eliminou o 2, porque o tempo daria negativo. Nesse caso aqui, a gente eliminou menos 10 nonos, porque número decimal não pode ser classificado em par nem ímpar. E ali eram dois números pares consecutivos. No caso de questões como a 17, que é simplesmente resolva as equações, a gente não tem essa apurrinhação. A gente simplesmente resolve e o resultado obtido vai ser a resposta do nosso problema. Vou voltar com a minha cara aqui. Então, meu povo, fiquem atentos a isso. Questões com contexto, você no final precisa observar. Será que as duas raízes servem? Sim ou não? E aí, interpretar. Questões sem contexto, whatever. Façam e a resposta, ou melhor, as respostas que vocês encontrarem já vão ser as soluções do problema também. Beleza? Só reforçando o aviso do início, não deixem a peteca cair. É a última semana antes do recesso, mantenham o gás, continuem com o gás aceso. Sexta-feira a gente se encontra de novo na nossa live e depois recesso, férias merecidas, porque todos, eu sei que vocês também estão, todos nós estamos bastante cansados e a gente precisa desse tempo para dar uma aliviada e para organizar aquilo que está pendente nas nossas vidas acadêmicas. Beleza, minha gente? Ó, beijo grande, fiquem com Deus. Rodrigo, Oi. a Luísa pediu para te avisar que ela não tá com a câmera ligada, que o celular dela não tá funcionando. Show de bola. Eu não sei explicar, tá bom? Tá, Mas ela tentou. beijo, 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 povo.